E aí galera, aqui é KM de Animes e voltamos mais uma vez com Bakidou 2, ou Bakidou Parte 2, ou melhor dizendo, Bakidou capítulo 149. Como eu tinha falado anteriormente nos outros capítulos, né, realmente se deu o fim da saga do Sumo, até porque a gente viu ali toda uma finalização, né, literalmente o Sukune perdeu e perdeu tanto que já deu agonia. E no final das contas, o que a gente tem agora é o início de uma nova saga. E como vocês devem ter visto aí no título e na thumb, já não era de se esperar. Agora realmente teremos o foco em Jack. Mas enfim, deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos ao que interessa. Vamos continuar aqui esse vídeo trazendo um capítulo completo em português para vocês, lembrando que é uma versão preliminar, tá certo, que está em português, mas quando for sair na versão finalizada, aí eu trago aqui a narração, que por enquanto está parada, que eu tô deixando acumular mais tempo aí para trazer vários capítulos da narração de Bakidou. Enfim, vamos ao que interessa, vamos ver o que temos aqui de Bakidou 149. E de início a gente vê a capa do capítulo, onde vemos aí o dojo do Motobi. E logo de início se fala sobre o realismo das artes marciais, ou a prática das artes marciais. Tá bem confuso, porque é bem filosófico esse capítulo. E depois se é dito pelo próprio mangá, né? No caso, uma citação do mangá, que é como se fosse uma entrada da própria revista, dizendo, né? Ensine-me Motobi Zou. E depois a gente tem o próprio Motobi falando, né? Comecem, dando uma ordem. E o que estava acontecendo era ali meio que uma aula prática de luta com o Gaia e o Katou. E especificamente o Gaia aqui não é o Gaia que está lutando. Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. O que acontece é que a gente vê que eles vão lutar, e inclusive os dois se preparam, e na próxima página a gente vê o Katou indo com tudo para atacar o Gaia. O que o Gaia faz é se abaixar um pouco, né, ali, e como eu tinha falado nos vazamentos, parecia que de fato o Gaia estava meio assustado, e é isso mesmo, pois o Katou consegue pegar ali a sua bandana depois que ele dá a abaixada, e de repente o Gaia simplesmente fecha os olhos e vai com tudo e dá uma cotovelada no calcanhar de Katou. Quando isso acontece, a gente vê que Katou sente dor e vai para o seu local novamente, né, para o seu lugar novamente. Com isso acontecendo, nós vemos que o Katou fica ali meio perplexo, e de repente, logo em seguida, o Gaia muda ali de atitude, bate nos olhos dele, fazendo com que ele ali perdesse ali sua visão, e consequentemente ele ia com tudo batendo de cabeça na cara do Katou. Onde isso chama a atenção do Motobi. O Motobi não entende muito bem o que está acontecendo aqui. E aí ele pede para parar, pede por um momento, onde ele vai falar com os demais, e ali chama por Nomura. Nomura-kan, você está bem? E é quando o Nomura ele fica meio perplexo, ali, meio parado, e você vê que o rosto dele é diferente, tá estranho. E no final das contas ele diz que não, e depois fala que um pouco. E é aí que o Motobi começa a falar que deveria ser outra coisa, né? Poderia ter sido um chute e tal. E vemos que realmente se tratava de Nomura e não do Gaia. Quem estava ali no controle era aquele que era dócil, mais cuidadoso, que era mais medroso. Inclusive ele fala que foi atingido ao mesmo tempo que bateu e tal. E aí o Katou diz que nem matou ele, não fez nada demais. Mas no final acaba que o Motobi diz que não tinha nenhuma lacuna, né? Como se realmente esse momento era para treinar o Nomura, que precisava treinar a faceta delicada do Gaia em si. O tempo vai passando e aí eles entram em outra conversa. Só que dessa vez quem tá no comando aqui, quando a gente vê, é o Gaia. A gente vê que a expressão já mudou, os olhos estão mais fechados, mais focados, e ali o Motobi começa a dizer, casual? E aí que o Katou começa a explicar, né, dizendo que até a toalha em volta do pescoço era a mesma. E é quando se dá a entender que de fato estão falando de Baki. E aí o Motobi fala que ele foi completamente tranquilo. O Gaia pergunta se teve algum aquecimento naquele momento, e o Motobi fala que provavelmente não.
E também diz, né, o próprio Katou fala que ficou sabendo que ele dormiu na sala de espera. E é aí que Motobi diz. E também, Hamabaki, eu acho que você poderia dizer que é a definição da perfeita de combate, a definição perfeita de combate, né? E com isso, eles começam a entrar mais ainda nesse cerne do que é combate, do que é arte marcial, do que é lutar. Onde até mesmo o Gaia pergunta, né? E quanto à sua área, Sr. Motobi? E aí Motobi começa a explicar. Bem, na minha área, de ponto de vista prático, as artes marciais, inclusive eu até deixei um errozinho ali, tem que ajeitar depois, não são tão boas assim. Por exemplo, raramente uso as velhas roupas tradicionais. Mesmo assim, o uniforme ainda mantém sua forma antiga. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui, isso pode ser um erro de tradução meu, porque é bem filosófico, mas pelo que dá a entender, pelo que eu pude entender do que eu estava traduzindo, ele está tentando dizer que por mais que as artes marciais elas vão passando os tempos, ainda assim continua a ser como antes. E por mais que ele usasse raramente as velhas roupas dele, ela continua sendo a mesma forma antiga. Então eu acho que a arte marcial não muda. Ela nunca deixa de ser o que ela é aquilo e pronto. É meio que isso que ele deu a entender. E aí o Gaia acaba concordando com aquilo. E aí o Motobi explica que ele vê as artes marciais como uma formação de caráter. E diz que aquilo é o suficiente. E depois disso é a busca pela eficácia, que seria o importante. Depois o Gaia acaba dizendo que as artes marciais são como esportes sociais e que estão com ênfase no poder. E é aí que ele dá o exemplo da dança, do Kendo, do Aikido, etc. Ele vai falando várias coisas que envolvem ali a arte marcial. Mas o Motobi começa a dizer que se a formação do caráter é o objetivo, não teríamos como ter crianças com poder letal, certo? Pelo que eu entendo aqui, eu acho que ele está querendo falar sobre o Baki em si, né? O Baki, com 13 anos, estava batendo em todo mundo, inclusive bateu no próprio Gaia. Eu acho que é isso que ele quer falar. E depois ele fala que você faria uma meditação zen contra uma parede. E dizendo assim, ó, tu faria isso para poder aprimorar tuas coisas, a arte marcial, essas coisas. E aí depois ele diz que prefere pensar de outra forma. Melhorar o poder e construir o caráter não tem nada a ver com isso. Talvez de ficar parado, né, pensando além. E ele diz, ficando doente, você iria melhorar seu caráter? Como que ele dissesse assim, ó, tu ficando parado, adoecendo, ficando lascado, tu ia mudar tua opinião sobre as coisas? Teu caráter ia mudar, tua personalidade ia mudar? E ele diz, não seja idiota. Onde o próprio Katou diz, é uma história que o diretor Doppo iria gostar. E é aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque o próprio Motobi fala sobre o Doppo, sobre o Shibukawa, e diz que os dois gigantes também não conseguem explicar o que é o poder ali nas artes marciais. E aí o Gaia também diz, o mesmo é pro senhor também, né, Motobi? Que diz assim, ninguém consegue explicar realmente. E aí o Motobi começa a falar uma coisa interessantíssima. Ele diz o seguinte, em termos de desejo do poder, por poder, talvez haja uma existência que se possa admirar, que se pode admirar. Logo o Gaia solta o ogro, o Katou diz Hamabaki e o Motobi continua a dizer, um homem rico em desejo. Um que deseja o suficiente para até chorar. E aí os dois ficam pensando, que é esse cara, velho? De que ele tá falando? E aí o Motobi diz, apenas um. Jack Hama, onde vemos o rosto do Jack aí olhando para cima. Eu acho que remete àquele momento lá da arena, né, que ele estava pensando sobre o poder de chegar ao além, e o próprio Motobi viu a declaração dele, né, de guerra a todo mundo. E o Motobi continua, mais do que qualquer um neste mundo, ele é um homem faminto por poder. E depois de embaixo temos já uma palavra da revista, que eu acho que é isso, não entendi muito bem, mas já como que dissesse assim, o ensinamento do Jack é, tente novamente, para nunca desistir.
seguir atrás daquilo que deseja, né? Do poder, de alcançar o poder. E no fim, chegamos a esta finalização de capítulo que eu achei maravilhosa. Cara, para dar introdução à saga do Jack, chegando, filosofando, falando tudo isso, só para poder sintetizar o que Jack significa, que é literalmente um homem faminto por poder, cara que tem um desejo, que não desiste por nada. Eu achei sensacional, porque tá colocando o Jack nos holofotes, dentro da própria saga, que provavelmente é uma saga dedicada literalmente a ele, já que foi deixado ali pra gente que o Jack teria o estrelato e iria lutar com todo mundo. Muito legal, curti pra caramba esse capítulo. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Para lembrar, pessoal, que pode muita coisa mudar aqui, porque foi um capítulo muito filosófico. Então posso ter errado alguma coisa da tradução, porque até uns termos de palavras em chinês, que era cifrado em coreano, ficou muito louco de entender. Mas no final das contas, eu acho que eu consegui pegar a síntese do que ele estava querendo passar, né? Muito empolgado pro que pode vir daqui pra frente. Enfim, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações do vídeo que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!